Bom, gente, primeiramente, boa noite para vocês. Nessa era de pandemia, né, nós estamos aí com dificuldade. Então, estou tendo que adaptar, improvisar. Vamos ver o que é possível fazer. Bom, não era em tese a matéria que nós estávamos estudando, porque eu vou tentar acompanhar a matéria do PET. Aquela matéria que a gente estava estudando, eu vejo depois como que a gente resolve ela. Provavelmente ontem a aula rendeu muito aqui, então eu acho que dá pra gente andar bem com o que tem aqui. A matéria que nós vamos falar é sobre eletricidade. Eu vou fazer uma breve revisão histórica da eletricidade e o seguinte. O primeiro ramo que a gente vai estudar da eletricidade é chamado de eletrostática. O que é a eletrostática? A eletrostática é a parte da área da eletricidade que estuda as cargas elétricas sem movimento, ou seja, aquelas cargas elétricas que estão no estado de repouso. O estudo de eletricidade se divide em duas partes. Quais são? A eletrostática, que estuda o comportamento dessas cargas paradas, e a eletrodinâmica, que estuda o comportamento de cargas elétricas em movimento. A eletricidade, a descoberta da eletricidade é bem antiga, já é lá da época da Grécia, quando Tales de Mileto, esse mesmo, o Tales ali do Teorema de Tales e semelhanças de triângulos da matemática, descobriu um tipo de resina cujo nome grego era elétron. Essa resina, ela tinha propriedades de, quando imantada, ou quando atritada ali com ela conseguia soltar pequenas faíscas elétricas, que ele chamou. Então o nome dessa resina era elétron, daí o nome carga elétrica. Só isso ficou meio que adormecido na história da humanidade, e só em 1600 que William Gilbert retoma os estudos de Thales e inventa o pêndulo elétrico. Anos depois, Benjamin Franklin, que vocês devem conhecer ele da história, porque ele foi um dos precursores do movimento de independência dos Estados Unidos, descobre que as cargas elétricas podem ser negativas ou positivas, ou seja, que as cargas elétricas elas têm duas formas, e aí uma ele classificou de carga positiva e outra de negativa. E depois Charles Coulomb formulou a lei das forças elétricas, que explicou o processo de atração e repulsão das cargas elétricas e matematicou isso, ou seja, escreveu isso por meio de fórmulas. Bom, a carga elétrica, a matéria é formada de pequenas partículas, que são chamados átomos. Cada átomo ele é formado por partículas menores que ele. Os prótons, que convencionou-se que eram cargas positivas, e os elétrons, que tinham uma carga oposta à dos prótons, tinha carga negativa. Além disso, no átomo temos ainda os nêutrons. Os prótons e os nêutrons eles ficam na parte central e formam aquilo que a gente chama de núcleo atômico. E os elétrons ficam girando ali na órbita, na extremidade, nessa região ali onde eles giram os elétrons, nós chamamos ela de eletrosfera. Apesar do próton ter uma massa maior do que o elétron, a carga do próton é igual à do elétron, ou seja, não tem diferença de carga em função do tamanho da massa do objeto. Então, tanto o próton quanto o elétron, eles possuem no seu interior a mesma carga elétrica, o mesmo valor de carga. O valor de carga não significa que elas são iguais. Elas têm a mesma intensidade, mas são opostas. Uma é negativa, outra é positiva. No átomo estável, não existe a predominância de carga elétrica, de forma que o átomo é eletricamente neutro.
Então, por exemplo, um átomo de hélio, ele tem 2 prótons e 2 elétrons na sua composição, de maneira que essas cargas elétricas acabam se anulando e o átomo fica eletricamente neutro. Entendidos? Então, gente, quando o átomo perde ou ganha elétron, ele fica eletrizado. Por que a gente fala de ganhar ou perder elétron? Porque o elétron, ele que fica na parte mais externa do átomo. Então, quando acontece qualquer processo de eletrização, seja por atrito, por indutância, é esse elétron que fica na parte externa que se movimenta. É muito difícil você tirar um próton do centro do núcleo. Só processos radioativos mesmo, que você faz isso em usinas nucleares, porque você tem que romper a estrutura do núcleo atômico. Romper a estrutura do núcleo atômico é muito difícil. É mais fácil, então, você tirar os elétrons que estão ali por fora. Então, um átomo está eletrizado positivamente quando ele perde elétrons. E eletrizado quando ele perde elétrons. E eletrizado negativamente quando ele ganha elétrons. A carga do elétron é a menor quantidade de carga estável existente na natureza. Então, por isso, gente, ela é pegada como uma carga padrão. Então, a unidade elementar de carga elétrica é a carga do elétron. Hoje, nós sabemos que nos quarks, eles têm uma carga menor que a do elétron, mas eles não são muito estáveis. Por exemplo, tanto os prótons quanto os nêutrons, eles são formados a partir de quarks. Tem vários tipos, tem 6 tipos de quarks, se eu não estiver enganado, mas os mais conhecidos são 2, são chamados quarks up e quarks down. O quark up, ele tem carga 2/3 e os quarks down têm carga menos 1/3. Para se formar um próton, então, como que se forma um próton? Um próton tem uma carga positiva, né? Então, são necessários 2 quarks ups. Deixa eu ir aqui que alguém entrou. Alguém tentou entrar aqui, gente. Eu vou voltar aqui. Isso vai acontecer algumas vezes. Então, gente, os quarks ups, eles têm carga 2/3, os quarks down têm carga menos 1/3. Para se formar um próton, então, são necessários 2 quarks ups e um quark down. Para se formar um nêutron, são necessários 2 quarks down e um quark up. Então, isso é o processo de formação de prótons e nêutrons. Isso é uma novidade, talvez, para vocês. O nêutron não significa que ele não tenha carga elétrica, ou seja, as cargas elétricas dele estão em equilíbrio, porque ele é formado de quarks. Bom, então, gente, pegando isso, vamos o seguinte: a menor carga estável existente na natureza é a carga do elétron. Ele tem aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso é uma grandeza nova para a gente, né? A quantidade de carga elétrica medida num sistema é dada em coulomb. Vou voltar aqui. Quantidade de carga elétrica é dada em coulomb. Ah, tá. Obrigado. Eu esqueci de compartilhar. Vou compartilhar aqui. Agora apareceu? A quantidade de carga elétrica é dada em coulomb, ou seja, e a menor quantidade de carga, como eu disse anteriormente, é 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga tanto do elétron quanto do próton. E daí nós fixamos um valor, que é o seguinte, que é a carga elementar, então, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19, não importando muito se ela é positiva ou negativa. Por quê? Porque tanto a carga do próton é 1,6 positivo,
enquanto a carga do elétron é 1,6 negativo. Unidades muito comuns usadas na medida de carga elétrica são também os microcoulombs, que é representado por esse símbolo aqui, 1 vezes esse mi aqui, de uma letra grega. Ele tem o valor de um microcoulomb de 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Nanocoulombs, nano na ordem de 9, ó, micro na ordem de menos 6, nano da ordem de menos 9 coulombs. E picocoulomb, que é da ordem de menos 12. Então, vocês toparão muito com essas medidas aqui, ó, tanto microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb menos. Mas o importante nessa parte é saber o valor da carga elementar, que prótons e elétrons têm a mesma carga e familiarizar com essas medidas aqui. Bom, sabendo como que um corpo tem carga elétrica, existem situações que esses corpos eles ganham ou perdem elétrons. E existem algumas maneiras de fazer esse processo de indução eletrostática. Então, não faz muita diferença se a gente vai eletrizar um átomo ou se a gente vai eletrizar um corpo, que é um corpo é basicamente formado por um conjunto aglomerado de átomos, né? Nós temos aqui vários átomos que se conjugam para formar aquilo que é o nosso corpo, a matéria do nosso corpo, né? Então, a quantidade de carga existente num corpo eletrizado é muito simples de você medir. Como que você faz? Se num corpo o número de prótons for igual ao número de elétrons, então esse corpo está neutro. Dizemos que esse corpo está neutro. Agora, quando um corpo apresenta uma falta ou um excesso de elétrons, ele adquire uma carga elétrica Q. Então, se ele perdeu 2 elétrons, significa que o que aconteceu? Ele ficou com uma carga positiva. Qual? 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 2. Então, por quê? Porque você não perde nunca metade de um elétron. Ou você perde um elétron inteiro, ou você não perde o elétron. Ou você perde 2 elétrons, ou você perde 2 elétrons, ou você perde um. Ou você perde um, ou não perde nenhum. Então, e assim sucessivamente. É um processo. Então, aqui, a fórmula que você faz para saber quantos elétrons foi perdido ou ganho durante numa relação de carga é simples. Basta você pegar a carga Q e dividir pela carga do elétron. Por quê? Aí você vai ter o número de elétrons que foi ganho ou perdido. Se for um Q positivo, significa que você perdeu elétrons nesse valor da razão entre eles. Se for Q negativo, significa que aquele corpo ganhou elétrons. Então, o Q é a carga total do corpo, N é o número de elétrons em excesso e em falta, e E, que eu esqueci de colocar aqui, agora que eu vi, é o valor da carga do elétron. Né? Então, um corpo eletrizado positivamente, assim como o átomo que eu expliquei lá, ele tem falta de elétrons, e um corpo eletrizado negativamente tem excesso de elétrons. Então, gente, uma maneira que a gente tem aqui de fazer uma aplicação desse sistema, eu vou fazer aqui, que é o seguinte: se você qual é a carga de um elétron, eu comprei uma mesa digitalizadora, aí eu espero, vou interromper o compartilhamento aqui, que parece que tem alguém pedindo para entrar. Então eu vou aqui, permitir. Então, vamos aqui resolver esse sistema aqui. Eu vou escrever de vermelho aqui, que é para vocês verem aqui como que eu faço a resolução. Resolução desse sistema aqui. Olha, o que é que eu tenho? Eu tenho, quais são os dados do meu problema? Ó, são os dados. Olha, primeiro, eu tenho que aqui está perguntando
a carga de 1 coulomb. Então, o meu Qzão ele é igual a 1 coulomb, certo? Eu sei lá da minha notação que a carga do elétron é quanto? Aqui o elétron é igual a 1,6 vezes 10 aí a menos 9. Aqui eu não vou conseguir pôr em evidência, mas 1,6 vezes 10 a menos 9. Então, como que eu faço? Quando eu faço, então o que eu tenho que fazer? Quando eu substituo aqui, se eu substituir na minha fórmula, qual que é a minha fórmula? Q é igual a N vezes E. Essa é a minha fórmula. Então, quando eu ponho, eu tenho que Q é igual a quanto? A 1. 1 igual a N vezes quanto? Vezes 1,6 vezes 10 a menos 9, né? Aqui o menos 9. Então, quando eu faço isso, eu vou isolar, eu vou ter que N vai ser igual a quanto? A 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 9. Quando eu faço isso, eu chego aqui, que é o seguinte, se eu pegar uma calculadora e fizer, eu vou chegar que isso aqui é igual, N é igual, aqui, N é igual a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Vezes 10, aqui eu vou pôr esse 18 em parênteses, eu não consegui pôr, aqui eu vou pôr, vezes 10 eu vou pôr expoente. 10 expoente 18, viu, gente? Para familiarizar. Então, quando é o seguinte, você precisa perder 6,25 ou ganhar, você precisou perder 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons para um corpo ter uma carga de 1 coulomb. Entendido? Sumiu aqui. Para ter uma carga de 1 coulomb. Entendidos isso, pessoal? Tranquilo? Todo mundo vivo aí? Bom, pode continuar? Voltou? Pode continuar, pessoal? Ah, tá bom. Valeu, Letícia. Então, gente, vamos então entender o funcionamento dos princípios da eletrostática. Uma das primeiras experiências tem mostrado que o seguinte, da primeira experiência feita com cargas elétricas, mostrou que o seguinte, que durante o processo de atrito, corpos feitos de materiais diferentes, que durante o processo de atrito, quando você atrita dois corpos diferentes, entendeu? Se você, por exemplo, atrita dois pedaços de lã, não acontece nada. Mas, por exemplo, se você atrita uma lã num vidro, um corpo perde elétron e o outro ganha elétron. E mais importante, a quantidade de elétron que um perde é a quantidade que o outro ganha. Então é o seguinte, quando eu pego dois corpos diferentes e atrito-os, o número de cargas cedidas por um corpo é igual ao número de cargas recebidas pelo outro. O que nos permite enunciar o que é chamado em elétrica de princípio da conservação das cargas elétricas. O que é o princípio da conservação das cargas elétricas?
que num sistema isolado, ou seja, se não tem um terceiro por ali, só tem aqueles dois sistemas, é constante a soma algébrica total de cargas. Ou seja, se um corpo apareceu com 10 cargas positivas, significa que vai ter que ter um outro corpo que recebeu esses 10 elétrons e, portanto, ficou com 10 cargas negativas. Também, outra coisa que se percebeu com experimentos é que quando você pega dois corpos eletrizados com a mesma carga, observa-se que eles se repelem. Agora, quando você aproxima dois corpos de cargas diferentes, eles se atraem. Então, e aproximando dois corpos de cargas diferentes, eles se atraem. Daí podemos enunciar o princípio da atração e da repulsão de cargas elétricas. E esse enunciado fica da seguinte forma: cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinal oposto se atraem. Ou seja, se eu tenho duas cargas positivas que eu aproximo, elas se repelem, duas cargas negativas, se eu aproximo uma da outra, elas se repelem, mas quando eu pego duas cargas, uma positiva e outra negativa, eu observo uma atração entre elas. Bom, agora nós vamos falar dos materiais dos materiais que se intercalam com como que os materiais reagem à presença de eletricidade. Bom, temos dois tipos de material. O primeiro deles são os chamados materiais condutores de cargas elétricas. São denominados condutores todas aquelas substâncias nas quais os elétrons estão fracamente ligados nos átomos. Então, existem elétrons que são fracamente ligados nos átomos. Então, o que acontece? Ao qualquer presença de outras cargas elétricas, eles podem se locomover com facilidade. Então, por exemplo, um fio metálico de cobre, ele é tido como um material condutor. Por quê? Porque o cobre, os elétrons ficam ligados ali em volta do núcleo de cobre de maneira muito fraca. Então, esses elétrons, a qualquer sinal, qualquer estímulo elétrico ali próximo a ele, esses elétrons aqui, se vocês perceberem, aqui nesse canto aqui, o que acontece? Esses elétrons se desprendem da órbita do núcleo e começam o quê? A caminhar aqui no meio desses coisas sem estar muito preso ao núcleo. Então o que faz? Esses elétrons livres, eles podem o quê? Transitar facilmente nesse material. Então, os primeiros elétrons a sair são aqueles que ficam na camada mais externa. Então eles abandonam o átomo. Esses aqui mais perto do núcleo dificilmente serão arrancados daqui. Mas esses elétrons mais externos sairão com grande facilidade. E eles adquirem uma liberdade e por isso são chamados de elétrons livres. Então, o seguinte, o que acontece? Imagine a situação aqui. Você chegou aqui, você aproximou daqui um elétron aqui, ó. O que aconteceu? Um objeto negativo aqui. O que acontece? Esses elétrons que estão aqui no núcleo, na região da eletrosfera aqui, eles vão ser repelidos. E como eles estão ligados muito fraco ao núcleo, eles vão sair andando na direção oposta, provocando o quê? Uma corrente elétrica para cá. E esses elétrons livres vão sair andando por aí, numa corrente induzida que nós vamos ver mais na frente. Bom, então esses são os condutores, que são elementos, que são materiais formados por átomos cujos elétrons da camada mais externa estão ligados muito fracamente no átomo, recebendo pouca força de interação ali do núcleo e, portanto, a menor presença de carga elétrica repulsiva ou atrativa, eles se desprendem do núcleo e saem andando. Então, o outro tipo de material é os chamados isolantes. Esses isolantes são também conhecidos como dielétricos e são os materiais que os elétrons não têm liberdade de movimento.
Então, por exemplo, a borracha. Os átomos que formam a borracha, eles mantêm os elétrons muito fortemente ligados a eles, ao núcleo. Então, nesses isolantes, os elétrons não se movimentam com facilidade, ou seja, eles até ficam ali rodando em volta do átomo, do núcleo do átomo, mas ele não se desprende facilmente do núcleo. Então, esses elétrons não se movimentam com facilidade, pois que estão fortemente ligados ao núcleo e dificilmente poderão se liberar. Quando eu aproximo uma carga de um isolante, ele sofre um processo que é chamado de polarização. O que é a polarização? Olha, se você olha nessa primeira figura aqui, que está escrita aqui sem polarização, o que acontece? Aqui está o núcleo e o elétron girando aqui em volta dele, ó, girando em volta dele. O elétron fica andando para todo lado, fica dando volta. Olha para você ver, não tem uma orientação clara dos elétrons. Cada um está apontado para um lado porque é o reflexo daquele momento. Agora, quando você chega com um objeto que tem carga positiva aqui, ó, e aproxima desse dieletro, desse isolante, o que acontece? A carga positiva, nós vimos ali atrás, cargas positivas atraem as negativas, né? Então, os elétrons do átomo ficarão atraídos por essa carga positiva. Mas como eles estão muito fortemente ligados, eles não vão sair passeando aqui dentro do material. Eles vão só se realinhar, fazer um dipolo, que a gente chama isso aqui de dipolo. Então, esses elétrons que estavam bonitinho aqui, ele vai ficar apontados mais para a direção de onde? Da carga externa que está estimulando aqui o sistema. Então, o que vai acontecer? Todos os elétrons vão ficar apontados nessa direção aqui. Olha, então esses elétrons dessa primeira camada apontam para cá porque está sendo atraído por essa carga elétrica. Aqui faz uma carga, o próton que tem carga positiva fica apontado para cá, ó. Ele se alinha dessa maneira aqui. Ao ele se alinhar para cá, ele já atrai esses elétrons que está aqui no próton vizinho dele, ó. Então ele faz um alinhamento. Esse alinhamento dos átomos aqui, ó, é chamado de polarização. Então a polarização elétrica é esse processo. Então a polarização é uma resposta do isolante à presença de uma carga elétrica. Mas não vai haver movimento de carga elétrica aqui, porque os átomos não vão se... Para ter movimento de carga, os átomos precisavam andar dentro do material. Isso é muito difícil de acontecer, principalmente em materiais sólidos, que tem pouca liberdade de movimento dos átomos. Então, novamente comparando com o isolante, se esse material fosse um isolante, os átomos da camada os elétrons da camada mais externa iam se perder e iam vir todos para cá, ó. E aqui ia ficar poucos prótons com poucos elétrons aqui, e aqui prótons com muitos elétrons. Aqui o número de prótons em cada átomo continua o mesmo tanto. O número de elétrons e prótons em cada átomo continua o mesmo tanto. Então, o átomo se mantém eletricamente neutro. Entendido esse processo de polarização, gente? Então tá. Bom, agora nós vamos ver como que eu posso eletrizar um corpo. O primeiro processo de eletrização, e o mais antigo e mais utilizado, é a eletrização por atrito. Simples. Quando eu pego dois corpos diferentes e atrito e o esfrego um no outro, pode ocorrer a passagem de elétron de um corpo para outro. Nesse caso, dizemos que houve uma eletrização por atrito. Era muito comum em experiências em sala de aula, de o pessoal pegar uma caneta, raspar no cabelo, pegar pedacinhos de papel e atrair o pedacinho de papel. O processo de geração dessas cargas elétricas era por atrito, ou seja, você atritava a sua caneta no cabelo, provavelmente um ganharia elétron e o outro perdia, de maneira então que você confirmava esse processo de atrito aproximando os papeizinhos lá. Na eletrização por atrito, dois corpos ficam carregados com cargas iguais, porém com sinais contrários. Por que ficam carregados com sinais iguais? É o princípio da conservação das cargas, né? Quando um corpo ganha cargas, o outro tem que perder. Então, se nós estamos falando que os elétrons é que se movimentam, então quando um corpo ganha elétron, o outro tem que perder. Então, por isso,
que vamos supor aqui, no caso do vidro com a seda, eu pego, eu esfrego um no outro, o vidro fica carregado com cargas positivas e a seda fica carregada com cargas negativas. Então, o número de elétrons que o vidro perdeu tem que ser igual ao número de elétrons que a seda ganhou. Então, eu vou ter o mesmo intensidade de carga. O tanto que eles estão carregados são iguais. Os sinais é diferente. O vidro ficará com sinal positivo e a seda com sinal negativo. Bom, outra forma de eletrização, que é diferente da eletrização por atrito, eu posso eletrizar um corpo também por contato. Deixa eu ver, alguém chamou aqui, deixa eu ver o que foi. Ô Letícia, é uma convenção. Quando você que fica com carga positiva, quando o Benjamin Franklin, Letícia, descobriu que tinha carga, ele só descobriu uma é diferente da outra e uma é oposta da outra. Então, o que ele fez? Ele convencionou-se o seguinte, que quando eu pego um vidro e a seda, eu esfrego no outro. Aí, ele convencionou o seguinte, o que ficou com seda é negativo e o que ficou com vidro é positivo. Entendeu? Então, foi convenção mesmo. Aí, depois, viu que essa carga que ficava no vidro era... que esse carga do tipo de vidro correspondia à carga existente dentro do próton. E o que ficava na seda correspondia à carga do elétron. Porque não faz muita diferença você falar que o próton tem carga negativa, desde que o elétron tem positivo. Então isso foi meio que uma convenção mesmo. Mas vale o princípio. O que é positivo e o que é negativo? Negativo é eu pegar um pano de seda e um vidro. Esfrego a seda no vidro, aquela energia que está na seda é negativa, a energia que está no vidro, positiva. Simples assim, é meio por convenção mesmo. Então isso é uma convenção. Entendido? Deixa eu ver aqui. Vou voltar a apresentação aqui. Então, gente, o seguinte, eletrização por contato. Esse tipo de eletrização é o seguinte, eu tenho dois corpos, precisam ser condutores, entendeu? E eu coloco um em contato com o outro. Só que um está eletrizado, olha aqui nesse caso, um está eletrizado e o outro não. Então, quando eu coloco um no outro, parte da carga que está aqui vai passar para cá. De maneira que quando eu separar os dois, esse corpo de cá ficará com um tanto de carga e esse de cá ficará com outro tanto de carga. Então, esse processo é conhecido como eletrização por contato. Se esses corpos tiverem o mesmo tamanho e tiverem a mesma e forem feitos do mesmo material, então aqui, vamos supor que esse aqui seja uma esfera de raio 2 centímetros e esse aqui de raio 2 centímetros também, a divisão dessas cargas será iguais. Se não for, mas eles forem feitos do mesmo material, vamos supor uma esfera aqui de ferro e essa aqui também de ferro. Então, aí eles vão distribuir igualmente esses materiais, desde que eles sejam do mesmo tamanho. Se eles não forem do mesmo tamanho, como aqui eles dividirão essas cargas proporcionais. Mas de maneira que essa esfera que estava inicialmente neutra, quando eu encostar aqui, ela vai ganhar uma parte de carga elétrica. Esse é o processo de eletrização por contato. É sim, por exemplo, que a energia viaja num fio, por contato ali. O processo eletrostático, não, a energia viaja num fio por tensão, é outra coisa. Agora vamos a um problema de aplicação aqui, que é o seguinte. Vamos supor, gente, que eu tenha três esferas idênticas e isoladas de uma da outra. Duas delas estão neutras, enquanto a esfera C contém uma carga Q qualquer.
Então eu pego essa carga Q, e se elas são idênticas, é aquilo que eu falei com vocês. Esferas idênticas, elas dividem igualmente as cargas delas. Então é o seguinte, faça a esfera C tocar primeiro a esfera A e depois a esfera B. No final do procedimento, qual será a carga das esferas? A, B e C, respectivamente. Então, vamos lá. A primeira vez, a carga da esfera a esfera C, é a que tem carga C. Então, na primeira situação, a esfera C vai tocar a carga A. Então, quando a esfera C tocar a carga A, o que vai acontecer com o sistema? Como elas são idênticas, elas vão dividir igualmente a carga. Então, a carga QA é 0 Coulomb. A carga QC é igual a Q. QC é igual a Q. Então, quando eu toco... Então, após o contato... Então, aqui... Após o contato, o que vai acontecer? Após o contato, a carga QA, a Q resultante, a QA será igual a QC, porque elas são... E como que eu vou descobrir isso? Eu vou pegar QA, somar com QC e vou dividir por 2. Por quê? Porque elas vão se, como elas são iguais, elas vão se dividir igualmente. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, qual que é o valor da carga QA? 0. Então eu vou ter aqui a Q resultante, né, que é a que eu estou olhando, que vai ser o QA igual a QC aqui, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a QA, que vale quanto? 0, né? QA é 0, mais Q, que é o valor de QC, dividido por 2. Então isso aqui vai dar como resposta quanto? Isso vai dar que Q resultante é igual a Q dividido por 2. Entendido? Então agora, mas no problema o que eu faço? Eu faço a esfera C tocar primeiro a esfera A e depois ela toca a esfera B. Então agora qual que vai ser a carga de QC? QC agora vai ter... Agora... QC terá QC, eu vou pôr aqui QC linha, porque depois que tocou, viu gente? QC linha será igual, terá a carga Q dividido por 2, né? Porque ela perdeu metade da carga dela para o QA. Agora eu vou pegar a QC e tocar ela em QB. Então, vale a mesma lógica. Ó. O QC' será igual ao QB, que será igual a quê? Que será igual ao... Aqui eu já QC duas linhas, porque é da segunda vez que ele tocou. QC duas linhas será igual ao QB, que será igual a quanto? Será igual ao Q' A, Q' C, mais o QB dividido por 2. Isso aqui após o contato. Isso aqui é após o contato de
QC com QB será. Então, então eu chamei de QC duas linhas segundo contato. Ao fazer isso aqui, eu vou pôr então que o que? A Q resultante aqui, ó, será igual a Q. Será igual, qual que é o valor de QC? Olha, QC agora será o QC linha, que é quanto? Que é o Q sobre 2, qual que é a carga de QB? Mais 0 dividido por 2. Então, Q sobre 2, aí eu tiro o mínimo múltiplo comum disso, aí eu vou chegar que a Q resultante, logo a Q resultante desse segundo contato, que será igual a Q resultante, que é igual a Q duas linhas C, e será igual a QB vale Q dividido por 4. Dividido por 4, né? Porque 1 sobre 2, aí eu passo invertido. Então, as medidas serão, eu vou ter que QA ao final do processo será quanto? Será meio, Q sobre 2, Q dividido por 2. QB ao final do processo será Q dividido por 4 e QC igual Q dividido por 4. Entendido, gente? Essa aqui, ó, é a resposta. Esse sistema só é válido e aplicável para quando eu tenho esferas de mesmo tamanho. Quando não tivermos esfera de mesmo tamanho, o material condutor não for do mesmo tamanho, nós usamos outra estratégia. Entendidos? Então, vamos continuar então. Além da eletrização por contato e da eletrização por atrito, temos também o processo de eletrização por condução. Nesse caso, o que eu pego? A eletrização de um condutor neutro, ela pode ocorrer pela simples aproximação de um corpo eletrizado. Então, vamos considerar aqui duas esferas condutoras, inicialmente neutras, e aqui embaixo, esse compartimento verde, eles são o quê? São isolantes, para não deixar elétrons caminhar por aqui, né? Então, o que eu faço? Quando eu pego um bastão carregado negativamente e aproximo aqui dessa esfera, o que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui vão fugir. Por quê? Porque eles andam livremente aqui dentro da esfera, porque essa é uma esfera condutora. Ao fugir, eles vão ficar o mais longe possível de quê? Dos elétrons aqui do bastão. Então, o que eles vão? Eles vão vir para outra esfera de cá. E aqui vai ficar carregado positivamente, porque os elétrons que vieram para cá foram os que saíram daqui. Assim que eu faço, enquanto eu mantiver o bastão aproximado das duas esferas, se eu afastar uma esfera e tirar o contato de uma com a outra, o que acontece? Quando eu afastar o bastão, essa esfera de cá ficará com carga positiva e essa esfera de cá ficará com carga negativa. O tanto de cargas que essa esfera ficará é o tanto de carga que essa esfera de cá também ficará. A diferença é que essa esfera ficará com cargas positivas e essa esfera com cargas negativas.